Opa, a paz do Senhor, Pastor Wallace Kandahar, marcando presença aqui com vocês. Aos irmãos, quero dizer que esse vídeo é sobre as doutrinas e para que elas servem, né? Quero dizer também que nós estamos com um grupo no Facebook chamado Pregadores do Evangelho Genuíno, que daqui a pouco eu explico o que é. E também temos o canal também dos Pregadores do Evangelho Genuíno, no YouTube, também ainda no Facebook, temos o grupo, o grupo da Igreja Assembleia de Deus Unidos em Amor, do qual eu sou o presidente, certo? Juntamente com a minha flor, a minha amada, Lilian Barreto, que ela faz questão de eu chamar ela de Pérola, e eu faço questão de dizer que ela é, certo? Então, eu gostaria de começar o vídeo dizendo que Pregadores do Evangelho Genuíno, quando eu fiz esse grupo e tive esse nome, antes surgiu outro, Pregadores da Graça, que é, de certa forma, uma forma de ensinar e uma forma de protesto. Porque os pregadores da graça realmente são pregadores aqueles que pregam sem cobrar. Jesus disse o quê? Dai de graça o que de graça recebestes. Né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que Pregadores do Evangelho Genuíno é um pouquinho diferente. O Pregadores do Evangelho Genuíno é o estímulo que alguns irmãos me deram em dizer, pastor, me fale sobre o que seria um evangelho, o proto-evangelho, um evangelho verdadeiro. E aqui eu vou falar sobre isso, certo? Quando um pregador ele prega as doutrinas, dentro das doutrinas da Bíblia, nós estamos dizendo que ele prega um evangelho genuíno. Alguns que, passando-se por irmãos, dizem, torcendo a cara, falando de doutrinas, é porque não sabe para que serve, na verdade, a doutrina. Então eu vou dar aqui uma leiturazinha num texto que vocês vão ouvir o que eu vou falar, enquanto vocês vão ver depois que faz todo sentido o que é ser doutrinado, certo? Mas primeiro vamos saber o que é doutrina. Doutrina é ensinar as verdades da Bíblia, fundamentais dela, organizadamente, certo? Então, você vai estudar as doutrinas de maneira organizada. É um conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo, compreendendo desde o ensinamento da pregação, opinião da liderança, tudo em base bíblica, né, religiosa, desde que embasada em textos de obras bíblicas escritas. Então, quando diz que a Bíblia é o manual, isto é uma doutrina, certo? É uma ideia teológica. Tem gente que também torce a cara com relação à teologia, e vocês vão ver o porquê não faz no menor sentido disso. Como regra de fé, certo? Texto da Bíblia escritas como regra de fé. Preceito de comportamento, não adianta só você falar, seria só um escriba, né? Do Antigo Testamento ou do Novo. E norma de conduta social referente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à salvação. Então, doutrina, que é a palavra em hebraico é lekash, quer dizer ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão. Então, quando você vai conversar, doutrina também aparece como Torá, que é ensino, certo? Então, ela vai aparecer como lei, orientação, instrução, orientação humana ou divina. Um conselho, por exemplo, sai de uma das doutrinas que vai ocasionar um conselho divino, mesmo que a pessoa esteja falando humanamente. Então ele vai ter que dar um conselho em base das ideias que o próprio Deus, que os seus servos já deixaram escritos na Bíblia, certo? Doutrina também no Novo Testamento se chama didaquê, que quer dizer ensino, doutrina, instrução,
nas assembleias religiosas dos cristãos, fazem uso do discurso como meio de ensinar. Então, quando um pregador vai ensinar, ele deve ensinar sem prestar atenção no ibope que aquela pregação vai ter. Então, para um pregador ser chamado, normalmente esses pregadores mais novos, sem um pastor para ensinar, eles vão chegar e vão dizer: não, eu tenho que pregar bonito para que a pregação saia de acordo com a vontade do pastor e ele me chame de volta. Na verdade, essa explicação está errada. O pastor vai estar prestando atenção não na vontade dele, e sim na vontade de Deus. Então aqui eu enumerei 10 doutrinas básicas e dessas 10 saem outras. Mas vou dizer uma que não eu coloquei aqui na lista. A doutrina da regeneração. O nome pode parecer um pouco diferente, porque muitos esqueceram de ensinar nos cultos. Já não vejo ensinando. Eu sou um dos poucos, conheço poucos pastores que ensinam isso. E quando eu falar o versículo, eu não vou dizer aonde é a passagem, porque vocês vão saber, né? Que não é nada mais do que João 3. Quando Jesus diz lá, por volta do versículo 6, ele diz assim: necessário vos é nascer de novo. Então, quando eu confesso a Jesus, em outras palavras, eu sou um crente? Não. Você não é um crente. Nossa, que é isso? Você não é um crente? Sou um crente, pastor? Não, você não é um crente. Você é uma pessoa que se decidiu confessar os seus pecados em público e agora chegou a instrução de você querer ser um crente verdadeiro. Então, Jesus, quando Nicodemos, veja que Nicodemos era um mestre da lei, e ele disse: você é mestre da lei e não sabe disso ainda? Veja bem o que Jesus deu uma forma de correção, repreendeu ele. Porque preste atenção, não é 20 anos de crente que diz que é um crente. Não é 3 anos depois de novo convertido, 3 anos depois de passar pelo discipulado que vai dizer que você é crente. E sim o nascer pela água e pelo Espírito. No entanto, morreu o homem exterior, certo? Antigo, que se corrompe. Aquele homem que depois que passa para dentro, o interior, que se corrompe também, você tem que nascer de novo. Mas onde é que se encontra isso, pastor? Na doutrina da salvação, que eu vou citar aqui. A primeira é a doutrina da palavra de Deus, ou a doutrina sobre a Sagrada Escritura, ou a doutrina sobre a Bíblia. Certo? Ela é chamada de bibliologia. É ela que vai ensinar que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. Então, uma pessoa, essa doutrina está quase que não está sendo pregada. Fala-se muito, mas não está sendo pregada, que ela é uma das doutrinas mais importantes, que é o que você tem que acreditar, que a Bíblia é a palavra de Deus. E parece evidente, mas tem gente que não crê assim. Então, quando não bate com uma dessas doutrinas, se caracteriza como a palavra aireses, que quer dizer em grego, aireses, quer dizer heresia, partido. Tomou um partido diferente, quis combater contra aquela verdade. Para que servem as doutrinas então, pastor? As doutrinas são verdades que Deus deixou para que você e eu coloquemos no cérebro, e aí a nossa maneira de viver, comandada pelo cérebro, perceba que você não controla sentimento, você controla seus pensamentos. Mas tudo que você vive, depois em outros vídeos a gente conversa melhor, com mais tempo. Tudo que você viveu, desde pequeno até agora, foi em base de verdades que você escolheu colocar na sua cabeça. Preste bem atenção nisso. E Deus deixou as verdades absolutas dele. Essas doutrinas aqui não são negociáveis. Então, o cristão tem que estar pronto
se no futuro for exigido ele morrer por essas doutrinas, é imprescindível que você tenha convicção em Cristo, de que se morrer com Cristo, viverá com Ele. Eu não estou dizendo para você sair se matando por aí por qualquer coisa, mas se o Estado que está a serviço de Satanás, você chegar, olhar a mídia que está a serviço do diabo, porque ela espalha mentira facilmente. Então você tem que estar ligado na palavra de Deus. A segunda é a doutrina do homem, que se chama antropologia. Vai dizer que o homem tem espírito, alma e corpo, e aí por aí em diante. A doutrina do Espírito Santo, que é uma das que a gente, que é trinitariana, a gente ama mais, né? Então, o pentecostal, ele pega esta doutrina aí, começa a fazer vídeos maravilhosos na madrugada, falando profecias, falando em línguas. Ninguém só sabe o que é línguas estranhas, a sensação de falar com Deus em línguas estranhas, em mistérios, quem realmente já foi batizado com o Espírito Santo. E aí essa se chama a doutrina do Espírito Santo de pneumatologia. Doutrina da salvação, que vai pegar a salvação por intermédio do Salvador, a expiação vai vir também, perdão de pecado, retirada de pecado, lavagem com o sangue de Cristo, tudo isso daí vai ser doutrina da salvação, que é soteriologia. Esses nomes que são escritos aqui não é à toa, tem um significado. Logia é estudo. E cada nome que vem antes denota aquilo que está falando sobre a doutrina, certo? Sotério vem de sotéria, que significa salvação. Então, doutrina da salvação. Doutrina de Cristo vai dizer que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é o Salvador. Inclusive, tem um livro que eu já botei no blog, também nós temos um blog com o mesmo nome, Pregadores do Evangelho Genuíno. Vai lá no grupo do Facebook, você entra e você vai ver as postagens lá, que eu já estou colocando lá. Vários temas interessantíssimos, alguns de seitas e heresias para você ficar ligado, outros bíblicos, certo? Então tem para todos os gostos, para você fazer seus estudos, suas pregações. Veja bem, doutrina de Cristo está dizendo na Bíblia que Jesus é casado? Não, ele era solteiro, certo? Mas tem gente acreditando nesses evangelhos sem inspiração, que chamam apócrifo, com falsa inspiração, sem inspiração, certo? Vieram séculos depois, então não tem como a gente confiar. Doutrina de Cristo é uma das mais atacadas, doutrinas do Espírito Santo também, doutrina da Bíblia também, certo? Doutrina de Deus, agora vamos lá, teologia. Então, quando você diz, eu sou contra a teologia, você está dizendo que é contra a doutrina de Deus. Onde é que você estuda sobre a pessoa de Deus? Na Bíblia. Não tem conversa. Na Bíblia, certo? Então, teologia. Theos, Deus. Logia, estudo. Então, juntando, fica teologia. O estudo sobre Deus. Certo? Daí vai vir a Trindade. Daí vai vir o nome de Deus. Tem vários, mas o nome dele é aquele tetragrama, que são 4 letrinhas, que os mazorretas fizeram lá, uma coisa maravilhosa de colocar as vogais, e surgiu 2 nomes possíveis. Um no hebraico, que é Iavé, que a gente traduz como Javé, certo? É o nome do Pai. E posteriormente, lá os anglicanos, a Igreja Católica, disseram que não era isso, que era mais adequado colocar Jeová, que é Jeová, certo? Então, não tenha dúvida. Qualquer um dos dois está adequado. Porque tem as 4 letras do alfabeto hebraico. Então, doutrina da igreja, que é eclesiologia. Doutrina dos últimos acontecimentos, que envolve o inferno, arrebatamento, as coisas que vão acontecer, sinais do final dos tempos, certo? Chuva de granizo, fenômenos da natureza, tudo isso, escatologia. É uma das mais ensinadas, graças a Deus. E tem que continuar, viu? Pastores e pregadores, alerta para isso daí.
Doutrina do pecado, que é a martiologia. Você tem que ter ódio dessa doutrina, certo? Aliás, da doutrina não, do pecado. Ódio do pecado. Para que estudar o pecado? Para saber as artimanhas dele. Então, a doutrina do pecado vai explicar o que é pecado. Para começo de conversa, é uma transgressão contra uma lei direta de Deus. Se Deus diz faça e você não faz, pecou. Se Deus diz não faça e você faz, também pecou, certo? E a última, doutrina dos anjos. Então, quero deixar aqui que essas doutrinas têm um propósito de estar na Bíblia. E elas não estão assim, sistemáticas assim. Então, veio a teologia e organizou os assuntos, todos os versículos, nos seus devidos contextos, para não virar pretexto. Não use texto falso com ninguém evangelismo, porque futuramente eles descobrirão que foi um truque, certo? Tem muita gente aí. E outra, a Bíblia declara que nós devemos ter um pastor, devemos ter uma congregação, devemos estar lá. Ah, pastor, e se o pastor for errado? Você tem o direito de orar a Deus e pedir uma direção e procurar uma igreja melhor. Mas você tem que ter um anjo acima de você, porque você é uma ovelha e quer ir para o céu. Então, uma pessoa que fala que não precisa da igreja está mentindo, tá? Aqui, doutrina da igreja, certo? Ela vai falar sobre o Hebreus, certo? Que vai dizer que não saia da igreja, como é costume de muitos. Então, não se engane, tem muitos que eu chamo de, e todo mundo popularmente está chamando de desigrejados, certo? São pessoas que não querem se congregar, são pessoas perigosas, os raciocínios são próprios, uma interpretação só deles, eles colocam na Bíblia o que eles querem, então é muito perigoso. Então eu deixo aqui um livro maravilhoso para que vocês leiam. É a Bíblia Sagrada, certo? Eu gosto sempre de dar um livro e quando eu tiver uma dica, não dou qualquer uma, por isso que pregadores do Evangelho Genuíno são os pregadores que pregam e vivem estas verdades, certo? Sobre a Escritura. Paulo já falava que há algumas coisas que ele estava falando que já era do Evangelho. Então ele disse, se alguém vier com outro Evangelho que não seja esse, que é o genuíno, seja anátema. Então estão inventando aí. Tem prosperidade na Bíblia? Tem. Ela sai, certo? De uma dessas doutrinas que mais na frente a gente vai falar. Tem isso daí é da vida cristã. E vai sair dessas doutrinas aqui, com certeza. Certo? Então, envolve membros, então sai da igreja. Então, envolve membros e, futuramente, com certeza, a vida de cada membro. E aí vai entrar as finanças. E aí, nas finanças, nós vamos ver que, ao contrário do que ensina, a primeira coisa para você ser próspero é obedecer a Deus. Certo? Então, depois nós falamos sobre isso em outros vídeos. E eu deixo aqui a paz do Senhor e o muito obrigado. Olha, assine o canal aqui, vai me ajudar, vai me estimular, certo? Dê um like aqui, gostei, certo? Muito curtam, comentem, mande opiniões sobre tudo isso que está acontecendo aqui, porque é o que eu estou fazendo. Tudo isso daqui é por amor à palavra, tá certo? Então, Deus te abençoe e um muito obrigado.